Olá pessoal, dando continuidade ao estudo da trigonometria na circunferência, nessa aula 6 vamos começar a tratar do ciclo trigonométrico. E aí algumas informações iniciais. No plano cartesiano, consideram a circunferência de centro 0, 0, 0, né? E essa circunferência com raio 1. Professor, mas por que com raio 1? Porque assim, a gente vai ver mais na frente, mas já adianto, as contas vão ser mais simplificadas, tá? Depois eu explico melhor por quê. Bom, essa circunferência tem raio 1 e o ponto A vai ser a origem dos arcos, ponto 1 e 0. Bom, o que eu acabei de dizer está aqui descrito no desenho. Ó, a gente tem o plano cartesiano, os eixos x e y, certo? O centro aqui é o ponto 0, 0. O raio é 1, consequentemente esse ponto A, ele tem coordenadas 1 e 0, pois ele está a uma unidade da origem aqui do plano, e a ordenada dele é 0, quer dizer que a altura dele é 0, tá? O y dele é 0. Bom, e aí, dito isto, a gente convenciona que o ponto A, de coordenada 1 e 0, é a origem de todos os arcos. Então, sempre que nós formos marcar algum arco, vamos começar desse ponto, ok? Por conversão, fica acordado isso. No sentido anti-horário, o sentido horário é esse, tá certo? O sentido em que os ponteiros do relógio se mexem, sentido horário. No sentido anti-horário, fica convencionado que os arcos são positivos, tá certo? Sentido positivo, sentido anti-horário. E no sentido horário, os arcos são negativos, ok? Convencionamos isso. Os eixos x e y dividem o plano em 4 quadrantes, beleza? Já não é novidade. Os pontos A, D, G, J e O não estão em nenhum dos quadrantes. O ponto A, o ponto D, G, J e O não estão em nenhum quadrante, ok? Muito bem. Dito isto, vamos aqui à questão 9. No ciclo trigonométrico acima, determine as coordenadas dos pontos D, G e J. Uma breve revisão de plano cartesiano, tá certo? Então, veja que o ponto D, ele tem que coordenadas? Ele está aqui, ó. Ele tem, para o ponto D, x igual a 0, y igual a 1, já que o raio é 1, beleza? O ponto G, aqui ele, o x dele, ó, tá à esquerda do zero, então o x dele é menos 1 e o y dele é 0, tá? Já que ele está sobre o eixo x. E o ponto J tem que coordenadas? J está aqui, tem coordenadas menos 1, tá? Na verdade, x igual a 0, professor, não me confunda. X igual a 0, y é igual a menos 1, ok? O ponto J tem coordenadas x igual a 0 e y igual a menos 1, já que ele desce aqui a partir do 0, ó, menos 1. Alguma dúvida até aqui? Posta nos comentários. Vamos dar continuidade? Ainda em relação a esse ciclo trigonométrico acima, em graus e em radianos, determine os ângulos AOD, AOG e AOJ nos dois sentidos, positivo e negativo. Pois bem, vamos lá. Primeiramente no sentido positivo, tá? Vamos ver o ângulo AOD. Esse ângulo mede quanto? Ora, dá uma olhadinha aqui. AOD é esse ângulo aqui que nós estamos tratando. Esse ângulo é 90 graus. Não é verdade? AOD é um quarto do círculo, então 90 graus. Em radiano, 90 graus, 90 não é metade de 180, 180 não é π, em radianos, π sobre 2. Beleza? Já o ângulo AOG, vamos ver aqui de novo na figura, ó. AOG é um ângulo reto, ou seja, um ângulo raso, né? Ou seja, um ângulo
de 180 graus. Em radiano, esse ângulo é π. E o ângulo AOJ, gente, AOJ no sentido positivo, ó, é 90 graus mais 90 graus mais 90 graus, dá 270 graus. 270 graus. Ou ainda 3 vezes 90, 3 vezes π sobre 2. Ok? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Vamos agora escrever em relação ao sentido negativo. Os mesmos ângulos, tá? Primeiramente AOD. Então vejamos de novo aqui no ciclo, ó. AOD. Mas no sentido negativo eu vou percorrer isso aqui, ó. Então são 270 graus, 3 vezes 90, né? Mais negativo, tá? Já que foi no outro sentido. Então menos 270 graus. E em radiano, menos 3π sobre 2. Beleza? Agora o outro ângulo, AOG. O ângulo AOG no sentido negativo também é 180 graus, ó, sendo que, como é negativo, menos 180. E em radiano, menos π. E para finalizar essa questão 9, resta ainda o ângulo AOJ no sentido negativo. Vejamos. AOJ, esse ângulo aqui, é um ângulo de só 90 graus, negativos, né? Menos 90 graus, que é menos π sobre 2 em radianos. Alguma dúvida, pessoal? Posta nos comentários, por favor. Vamos à questão 10. Questão 10. No ciclo trigonométrico, dividido em 12 partes iguais, considerando a origem dos arcos no ponto A, é o que nós convencionamos, né? Determine os ângulos em grau e em radiano correspondente a cada um desses pontos. Como não falou se era sentido positivo ou negativo, a gente vai estudar apenas o sentido positivo agora, tá? Então, o que é que ele está pedindo? Ó, em relação a esse ciclo trigonométrico aqui, ó, ele foi dividido em 11 partes iguais, tá? Perdão, 11 não, 12 partes iguais. Gente, se a volta completa dá 360 graus, então cada uma dessas partes aqui ficou 360 dividido por 12, 30 graus, tá? Então 30 graus com mais 30, 60, 90, 120 e assim sucessivamente. Então é só sair somando de 30 em 30, tá? Lembrando que o ponto A corresponde a 0 grau. Então vou preencher aqui na tabelinha, ó. 0 grau, 30 graus, 60, 90, o E vai ser 120, depois o F é 150, 180, note que G é realmente 180, né? Ó. E aí mais 30, 210, 240, 270, 300 e o L que está aqui, ó, L vai ser 330 graus. 330 graus. Note que 330, se eu somar mais 30, eu chego a 360 graus. Eu já adianto que na próxima aula aí a gente vai falar sobre arcos côncavos. 0 grau e 360 graus correspondem à mesma localização aqui, tá certo? Bom, nesse exercício 10, é pedido ainda que nessa tabela a gente também escreva em radiano, tá? 0 grau em radiano é 0, tá? O número 0. Já 30 graus, gente, se π é 180, 30 graus é só dividir 180 por 6, tá? Então vai ficar π sobre 6. Ó, 180 dividido por 6 não dá 30? Você pode também usar a regra de 3 para fazer isso. Eu vou fazer da maneira prática, tá? Senão a gente vai demorar muito. Então, ó, 60 graus é quanto em radiano?
π sobre 3, pois se você fizer 180 dividido por 3 não dá 60. E dessa forma, 90 é π sobre 2, 180 por 2 dá 90, tá? 120 graus não é o dobro de 60, então é só pegar o π sobre 3 e multiplicar por 2. 2π sobre 3. 2 vezes 60 dá 120, ok? Com esse mesmo raciocínio, se 30 graus é π sobre 6, 5 vezes 30 graus, 5 vezes π sobre 6, dá 150. 180 graus é π, ok? 210, vou usar o mesmo raciocínio aqui, ó. 30 graus é π sobre 6, 7 vezes 30, 7 vezes π sobre 6. 240 graus é 4 vezes 60, então 4 vezes π sobre 3. 270 graus, 270 é 3 vezes 90 graus, então 3 vezes π sobre 2. 300 graus, você pode pensar em 300 como sendo o dobro de 150, então vai ficar 2 vezes 5π sobre 6, daria 10π sobre 6, tá certo. Mas simplificando, tá? Vou preferir escrever na forma simplificada. Vai dar 5π sobre 3, ok? Não tá errado, 10π sobre 6. Note também que 5 vezes π sobre 3 não é 60, 5 vezes 60, 300. E nesse mesmo raciocínio, 330 é 11 vezes 30 graus, que é π sobre 6. Gente, alguma dúvida no preenchimento dessa tabela? Vai ser muito importante fazer esses cálculos rápidos assim, tá? Para finalizar essa nossa aula, a gente tem aqui a questão 11, que diz o seguinte: no ciclo trigonométrico da questão 10, que está aqui do lado, marque os pontos correspondentes aos ângulos π sobre 4, tá? M é π sobre 4. Gente, π sobre 4 é 45 graus. 180 dividido por 4 dá 45. Então, onde é que eu vou marcar esse ponto M? Ó, se aqui é o 0 e aqui é o 90, é na metade, tá? Então, aqui está o 45 graus, ponto M, que é 45 graus, ou em radiano, π sobre 4. Beleza? Vamos marcar agora o ponto N, que é 3π sobre 4, 3 vezes 45, dá 135. Ele fica exatamente aqui, ó, entre os 120 e os 150, tá? Então, esse ponto aqui é o ponto N, que ele é 135 graus, ou ainda 3π sobre 4, ok? O ponto P é 5 vezes π sobre 4, é 225 graus, ele fica aqui, ok? Ele é 225 graus ou 5π sobre 4. E para finalizar, o ponto Q, 7π sobre 4. Ele fica aqui, ó, é o ângulo de 315 graus, tá? O ponto Q, ele é de 315 graus ou em radianos, 7π sobre 4. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.